Jesus já havia curado um cego, está no contexto. E ele conversando com seus discípulos, também já havia multiplicado pães e peixes. Depois foi a cura do cego. E ele perguntou: quem diz o povo quem sou eu? Jesus perguntou aos discípulos se os discípulos sabiam, se alguém havia se informado de quem seria aquele homem que curou o cego, que multiplicou os pães, que multiplicou os peixes. Houve duas multiplicações de pães e peixes. Uma sobejou 12 cestos, a outra sobejou, que sobrou, né? 7 cestos. E eles observavam o que Jesus praticava. As práticas de Jesus foram essenciais e ainda são. Ele é o mesmo, está escrito que ele é o de ontem, o mesmo de ontem. É o mesmo daquele tempo que multiplicou os pães e os peixes. É o mesmo que curou os cegos de Jericó, o cego de nascença, esse outro cego, etc, etc. Muitas curas. Libertou pessoas que estavam possessas de demônios. E os discípulos observavam. Pedro também ainda nozinho. Depois foi que ele se converteu. Mas ele era nozinho, viu? Aleluia. E quem o povo diz que sou eu? Um diz que tu és Elias. Outro diz que tu és um dos profetas. E vocês o que dizem que eu sou? E Pedro sempre foi mais para frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exaltou o Senhor, exaltou a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor. Porque tu não revelaste nem a carne nem o sangue. Aleluia. E sabemos como foi a manifestação da graça salvadora no mundo, né? Que Jesus veio em carne. Todos sabem que Jesus era homem salvador. E ele ainda é o Santo Jesus, Filho de Deus, Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor ficou conversando com eles, com os discípulos. Pediu ao cego que não contasse nada a ninguém o que havia acontecido, por causa da multidão de gente que era muito grande, a multidão. Só quem sabia quantos tinha era Jesus. Numa multiplicação tinha 5.000 pessoas, homens. Na outra multiplicação tinha 4.000 homens. É uma multidão muito grande. E ele, quando curou o cego, ele pediu que ele não contasse nada a ninguém, fosse para a sua casa e não contasse nada a ninguém, para que a multidão não o arrojasse ao Senhor. Que a multidão era grande atrás de cura, para serem curados das doenças. Mas não queriam a Jesus. Não queriam entrar no caminho reto. Queriam a cura. A pessoa que está doente quer ficar curado, né? Procura os médicos, porque só quem procura médicos são os doentes. Como disse Jesus, né? Eu não vim salvar justo, mas vim salvar os pecadores. Quem precisa de médico são os doentes, disse Jesus. E é verdade. Com pouco tempo, Jesus explicando para os discípulos que havia de ser entregue nas mãos de homens maus para ser morto pelos pecadores. E Pedro de imediato mudou de atitude. Quando ele dissera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava numa atitude espiritual. Quando Pedro se preocupou que Jesus iria passar pelas mãos dos homens malfeitores, Pedro, não sei se foi preocupação, não sei se foi um disfarce, não sei, mas ele disse: mestre, de maneira alguma isto irá acontecer contigo.
E o que o Senhor fez? Ou o que o Senhor achou de Pedro? O que o Senhor Jesus achou de Pedro, o Mestre Jesus, é que Pedro estava já possuído com a mente carnal. Pedro já havia decrescido daquele sentido espiritual e ficou logo desgraduado, desceu, ficou carnal. De maneira nenhuma, mestre, isso irá acontecer contigo? E o Senhor se agitou no seu espírito e sabia que não era normal aquelas frases de Pedro e dissera: para te afasta, para trás de mim, Satanás. Só que o Senhor não considerou Pedro como Satanás, mas Jesus viu Satanás usando Pedro para ter pena do mestre e ele não se entregar pelos pobres pecadores. Que seria de nós se Jesus tivesse ido na onda de Pedro? Não, mestre, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. E Jesus mandou Satanás ir para detrás dele. E Pedro ficou sonso, né? Tá vendo como é o ser humano? A hora, a fé, as atitudes tão boas, né? A fé bem acrescentada, ações maravilhosas dos seus feitos, com pouco de imediato muda tudo. Todos os sentidos, muda todas as atitudes, muda as ações, fica tudo de revés atrás. Já é o irmão que veio? Então, prezados ouvintes, não é fácil. Se com Jesus, que nós cremos em Cristo, confessamos com a nossa própria boca: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero, de hoje em diante, ser um cristão na pessoa bendita de Jesus para ser seu seguidor. Porque o apóstolo Paulo, em suas pregações, muito ele se expressa, dizendo que com o coração se crê, é claro, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Não é fácil a trilha espiritual, o caminho é estreito, o caminho é apertado e a porta também. Mas sabemos que o caminho para o céu é Jesus. E ele dissera, na leitura,